Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Hoje a gente vai mergulhar fundo em duas iniciativas bem interessantes da Alphabet, a empresa mãe do Google, que tentaram assim dar uma sacudida no jeito como as pessoas se conectam nos Estados Unidos. Vamos falar do Google Fiber e do Google Fi. Exato. A gente tem bastante material aqui para analisar, né? Desde detalhes técnicos até a experiência do pessoal que usou, e o legal é ver a filosofia por trás. Qual seria essa filosofia na sua visão? Parece ser aquela coisa bem Google, sabe? De usar a tecnologia para, democratizar o acesso, desafiar quem já tá no mercado há anos, as operadoras tradicionais. E com abordagens diferentes, né? Sim, sim. O Fiber focou na internet fixa, com fibra ótica de altíssima velocidade, aquela coisa de levar a internet do futuro para dentro de casa. Já o Fi foi para conectividade móvel, para o celular, mas ambos com essa vontade de inovar, de questionar o status quo. Vamos começar então pelo Google Fiber. Lendo aqui as primeiras análises, lá de 2012, nossa, a proposta era ousada para a época, hein? Muito. Lançar a internet de 1 GB por segundo. E, o detalhe importante, simétrica. O que significa isso, simétrica, para quem não é tão técnico? Boa. Significa que a velocidade para baixar coisas da internet, o download, era a mesma velocidade para enviar coisas, o upload. 1 GB para baixar, 1 GB para enviar. E isso não era comum? De jeito nenhum. A maioria dos planos na época oferecia o upload bem mais lentos que os downloads. E tudo isso por cerca de $70 por mês. Realmente era algo fora da curva. $70 por 1 GB simétrico? Imagina que isso deu o que falar. Com certeza. Mexeu bastante com o mercado onde ele chegou. E eles não pararam por aí, né? Continuaram empurrando os limites. Como assim? As fontes mostram que eles foram lançando planos ainda mais rápidos. Primeiro 2 GB, depois 5 GB, 8 GB e teve até uns testes experimentais com 20 gigabits. 20 gigabits, isso é inimaginável para a maioria das conexões hoje. Pois é. Funciona quase como um laboratório do Google para mostrar o potencial máximo da fibra ótica, sabe? Mostrar o que é tecnicamente possível, mesmo que não seja para todo mundo ainda. E teve também a história da WebPass, né? O que foi isso? Sim. A WebPass foi uma empresa que eles compraram. A ideia era usar uma tecnologia diferente chamada Fixed Wireless. Tipo um Wi-Fi super potente direcionado. Mais ou menos isso. Ondas de rádio de alta frequência para levar internet rápida para prédios, condomínios, principalmente em áreas urbanas bem densas. Foi uma estratégia para tentar acelerar a expansão sem ter que cavar rua por rua em todo lugar, que é a parte mais cara e demorada da fibra. Entendi. Uma tentativa de contornar o maior obstáculo da fibra, que é a infraestrutura física. Exatamente. Bom, olhando os prós e contras que as fontes levantam sobre o Fiber Ray Confico, sim. Quais são os pontos fortes mais claros? O que realmente funcionou bem? Olha, as vantagens são bem diretas. Primeiro, claro, a velocidade altíssima e simétrica que a gente já falou. Segundo, a confiabilidade da fibra ótica em si, que geralmente é mais estável que cabo ou DSL. Certo. Terceiro, a política de preços deles. As fontes destacam muito a transparência. Sem aqueles contratos de fidelidade longos, sabe? Sem taxas escondidas que aparecem do nada na conta. Era um preço mais claro. Isso faz uma diferença enorme para a experiência do consumidor, né? Sem dúvida. E talvez o maior legado que várias análises apontam foi o impacto na concorrência. É? Como assim? Mesmo estando em poucas cidades, a chegada do Google Fiber forçava as outras operadoras naquela região a correr atrás. Elas tinham que acelerar seus próprios planos de fibra, melhorar as ofertas, às vezes até baixar os preços. Então, mesmo sem dominar o mercado, o Fiber deu uma bela cutucada na concorrência. Interessante. Quer dizer, o benefício acabou se espalhando um pouco, mesmo para quem não era cliente do Fiber, só pelo fato dele existir ali. Exatamente. Foi um agente de mudança importante em alguns mercados. Tá, mas aí vem a pergunta óbvia. Se era tão bom assim, com velocidade incrível, preços transparentes, por que o Google Fiber não virou a regra? Porque não está em todo lugar hoje. As fontes devem ter respostas para isso, né? Com certeza. E a resposta é quase unânime nas fontes.
A expansão geográfica. Ou melhor, a falta dela. É muito limitado onde ele está disponível. Extremamente limitado. Depois de mais de uma década do lançamento, o Google Fiber ainda está presente em, umas 13 cidades ou regiões metropolitanas nos Estados Unidos. É muito pouco. Mas por que tão pouco? Qual a dificuldade? O custo e a complexidade de construir a rede física de fibra ótica. É um negócio brutalmente caro e demorado. Você tem que literalmente cavar as ruas, passar os cabos, obter licenças. É uma obra de infraestrutura pesada. E teve algum caso específico que ilustra bem essa dificuldade? Sim, as fontes citam muito o exemplo de Louisville, no Kentucky. Lá eles tentaram uma abordagem diferente para tentar baratear e acelerar. Um método chamado microtrenching, ou valas rasas. Valas rasas. Basicamente cavar menos fundo no asfalto para colocar os cabos. A ideia era ser mais rápido e barato. Só que Deu errado. deu muito errado. Foi um fiasco técnico. Os cabos ficaram muito superficiais, expostos, danificados, um problemão. No fim, o Google teve que desistir completamente de operar em Louisville. Esse caso virou um símbolo dos desafios e dos custos gigantescos dessa empreitada de construir fibra do zero. Nossa, que história! Fica claro que a barreira física é imensa mesmo. Bom, então, se no chão, com o Fiber, o desafio era esse. A Alphabet também tentou inovar pelo ar, digamos assim, com o Google Fi. Isso, o serviço de celular deles, que tecnicamente é um MVNO. MVNO, o que é isso? É a sigla para Operador Móvel Virtual. Significa que o Google não tem antenas próprias. Ele usa a rede de outras operadoras. Ah, entendi. E a ideia original do Fi, pelo que as fontes descrevem, era bem inteligente, né? Era, sim, bastante engenhosa na época. O conceito-chave era que o celular não ficaria preso a uma única rede. Ele era programado para pular automaticamente entre as redes das operadoras parceiras. Quem eram as parceiras no início? Eram a Sprint, a T-Mobile e a US Cellular, lá nos Estados Unidos. Além disso, o celular também buscava e se conectava a redes Wi-Fi seguras sempre que possível. Para que isso? Para economizar dados ou para melhorar o sinal? Para os dois. A ideia era sempre usar a conexão mais forte, mais rápida disponível naquele momento, fosse ela de qual operadora fosse ou até mesmo Wi-Fi. E tinha um plus de segurança. Qual? Ele usava uma VPN automaticamente quando conectado em redes Wi-Fi públicas. VPN. É aquela rede privada virtual que protege os dados. Exato. Cria um túnel criptografado para sua conexão, deixando ela mais segura contra bisbilheteiros, especialmente em redes abertas de cafés, aeroportos, etc. Era um recurso de segurança embutido bem legal. Parece um conceito muito bom, mas as fontes mais recentes dizem que isso mudou, né? Essa coisa de pular entre redes. Mudou bastante, sim, principalmente por causa das mudanças no mercado de operadoras dos Estados Unidos. A Sprint foi comprada pela T-Mobile. Ah, teve essa fusão grande, verdade. E a parceria com a US Cellular também acabou. Então, hoje, na prática, o Google Fi opera basicamente só na rede da T-Mobile dentro dos Estados Unidos. Então ele perdeu aquela flexibilidade original de escolher a melhor rede a cada momento. Perdeu. Esse que era um dos grandes diferenciais do conceito inicial, né? Agora depende fundamentalmente da cobertura e da qualidade da T-Mobile. Entendi. E como estão os planos hoje, em meados de 2025? O material que a gente analisou fala de 3 opções, certo? Isso. Tem o plano Unlimited Essentials, que é o mais básico, custando uns $35. Depois vem o Unlimited Standard, por $50, que já oferece mais dados em alta velocidade e a função de hotspot para compartilhar a internet do celular. E o terceiro? É o Unlimited Premium, que custa $65. E é nesse plano que o FEAR realmente se destaca, segundo muitos relatos e análises, principalmente para um público específico. Que público? Quem viaja muito para o exterior. Ah, por quê? O que ele oferece de tão bom para viajantes? Olha, o pacote Premium é bem recheado. Ele oferece 100 GB de dados em alta velocidade por mês, que é bastante, e 50 GB para usar como hotspot. Mas o grande diferencial é o uso internacional. Como funciona? O plano inclui dados e mensagens de texto em mais de 200 países e destinos sem custo adicional. Você chega no país, liga o celular e ele já conecta na rede local parceira usando os dados do seu plano. É muito prático, sem ter que ficar caçando chip local ou pagando taxas de roaming absurdas. Nossa, isso é realmente um benefício enorme para quem viaja com frequência. Demais. E tem mais.
O Premium também permite pedir de graça SIM cards extras que são só para dados. Chips só para dados? Para quê? Para colocar num tablet, num modem portátil ou até em outro celular. Você usa os dados da sua conta principal nesses outros dispositivos. Bem útil. Bem pensado. E ainda tem mais coisa no Premium? Tem. Ele ainda inclui a assinatura do YouTube Premium, para ver vídeos sem anúncios, e do Google One, que dá mais espaço de armazenamento na nuvem do Google. Uau, é um pacote bem completo mesmo. E as fontes mencionam também a conveniência do eSIM. Sim. O eSIM, que é o chip virtual, elimina a necessidade do chip físico de plástico. Facilita a ativação e a troca de operadoras. Google Fi suporta eSIM há bastante tempo. E a experiência é especialmente boa nos celulares Pixel do próprio Google. Faz sentido. Mas nem tudo são flores, imagino. Quais são os pontos fracos do Google Fi que as fontes apontam? Além da questão de depender só da T-Mobile nos Estados Unidos agora. Bom, um ponto crucial que aparece em várias discussões e análises é uma restrição importante. O serviço é voltado para residentes dos Estados Unidos. Como assim? Um brasileiro não pode contratar se for viajar para lá? Poder até pode, mas tem regras. Precisa ativar o serviço lá nos Estados Unidos e o uso principal tem que ser no país. Se você passar muito tempo fora, tipo mais de 90 dias seguidos, eles podem suspender o serviço internacional. Não é feito para quem mora fora dos Estados Unidos permanentemente. Entendi. É uma limitação geográfica importante. Que mais? Outra questão é que, embora o Fi funcione em vários celulares Android e até em iPhones, a experiência completa com todas as funcionalidades otimizadas ainda é melhor nos aparelhos Pixel. Em outros celulares, pode ter alguma limitação. Ok. E tem mais algum ponto negativo recorrente? Tem um que é quase um consenso nas fontes, infelizmente. O atendimento ao cliente. Ruim. As críticas são bem consistentes. Muita gente relata dificuldade para resolver problemas, atendimento demorado, respostas genéricas. Parece ser um ponto fraco histórico do serviço. Puxa, isso pesa bastante na experiência, né? Mesmo que o serviço em si seja bom. Com certeza. Um bom suporte faz toda a diferença quando algo dá errado. Analisando o quadro geral, então, tanto do Fiber quanto do Fi, qual o valor estratégico disso tudo para a Alphabet? Para além do lucro direto que esses serviços podem ou não dar. As fontes comentam sobre isso? Comentam sim. A leitura geral é que essas iniciativas, mesmo que não sejam gigantes em números de clientes, servem a outros propósitos para o Google. Como quais? Primeiro, elas ajudam a impulsionar todo o ecossistema digital do Google. Pensa bem. Quanto mais gente com internet super rápida e confiável, Fiber, ou com conexão móvel fácil e internacional, Fi, mais as pessoas usam a busca do Google, o YouTube, o Google Cloud, os anúncios. Ah, claro, uma coisa alimenta a outra. Exato. E segundo, como a gente já falou do Fiber, eles servem como uma forma de pressionar a concorrência. Mesmo com alcance limitado, eles mostram que é possível, colocam pressão nas operadoras tradicionais para inovarem, melhorarem preços, serem mais transparentes. Isso, no fim das contas, cria um ambiente de mercado que beneficia indiretamente os negócios principais do Google. Faz todo sentido. Essa pressão competitiva, mesmo que localizada, parece ter sido um efeito bem real, especialmente no caso do Fiber. As fontes reforçam isso. Reforçam sim. O legado de forçar melhorias nas velocidades e nas ofertas de internet nos mercados onde o Fiber entrou é frequentemente citado como um dos grandes sucessos na iniciativa, talvez até mais do que a própria escala do serviço. Bom, para a gente ir fechando nossa análise dessas fontes, fica uma impressão de que foram experimentos ambiciosos, talvez até fracassos bem-sucedidos, como alguns analistas chegam a classificar. É uma boa forma de colocar. O Fiber não revolucionou o acesso à banda larga nos Estados Unidos inteiro como talvez se sonhasse no início, por causa dos desafios de expansão. E o Fig, embora ainda seja uma opção interessante, especialmente para viajantes, perdeu um pouco daquela mágica inicial da rede múltipla. Mas o impacto deles pode ir além do número de assinantes, então. Eu acho que sim. O material que a gente analisou sugere que, mesmo com essas limitações, tanto o Fiber quanto o Fi ajudaram a moldar as expectativas dos consumidores. Como assim? Hoje, a ideia de ter internet gigabit simétrica em casa já não soa tão absurda. Em parte porque o Fiber mostrou que era possível.
A expectativa por preços mais transparentes, sem contratos longos e taxas escondidas também aumentou. E no lado móvel, a facilidade de usar o celular no exterior que o Fio oferece, talvez tenha pressionado outras operadoras a simplificarem e baratearem o roaming internacional. Quer dizer, mesmo sendo iniciativas de nicho em certo ponto, elas elevaram a régua para todo o mercado. Exatamente. Elas funcionaram como provocações tecnológicas, sabe? Mostrando o que poderia ser, e isso acaba influenciando o que os consumidores esperam e o que as outras empresas se sentem pressionadas a oferecer no futuro. O legado pode estar mais nessa influência do que nos números brutos de mercado. Uma perspectiva interessante para a gente pensar sobre o impacto real dessas grandes apostas tecnológicas. Sem dúvida. Mostra que nem sempre o sucesso se mede só pela escala.